Bom dia para você que também decidiu perder a sua dignidade na internet hoje. Ou decidiu me assistir perdendo a dignidade na internet hoje. Ai, meu Deus. O que aconteceu foi o seguinte, gente. Deixa eu explicar. Hoje, Até o galo tá cantando, tá vendo? É cedinho. Eu nem sei que horas são, mas tá bem cedo. O que aconteceu foi o seguinte. Eu acordei e fiz uma oração, ia fazer a minha meditação e de repente eu pensei, por que não gravar essa meditação? E cá estou. Cá estou de pijama, cara de sono, voz de quem acabou de acordar, o galo cantando lá no fundo. Oremos, irmãos, oremos. Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu realmente perdi a minha dignidade. Ela já tá a 7 palmos abaixo do chão. Mas o que importa aqui, e como todos os outros vídeos, é a palavra de Deus, é o que Jesus tem pra contar pra gente hoje. Então vamos ao que interessa, né? Ninguém quer ficar vendo a minha cara aqui tagarelando sobre como que eu acordei, enfim. Vamos direto pra palavra de Deus, que já está aqui. O salmo que eu escolhi pra gente meditar hoje é talvez o salmo mais conhecido da vida de todo mundo, que é o Salmo 23. É aquele que fala que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, lembra? Esse é daqueles salmos que a gente lembra de cor, que todo mundo conhece. E o pessoal que é mais antigo, que deixava a Bíblia aberta na sala, sabe? Normalmente eles escolhiam esse verso, né? Esse capítulo, o Salmo 23. Porque realmente ele é um capítulo absolutamente lindo. Muito do que Davi escreve, gente, assim, não tem nem o que dizer, né? Particularmente o Salmo 23, ele não é o meu favorito, mas ele tá entre os top 10, assim, com certeza. Assim, fácil. O que eu costumo fazer na minha meditação é quando eu tô lendo qualquer texto, na verdade, é assim, eu leio ele a primeira vez e depois eu volto relendo versos. E aí eu vou buscando entender de fato o que o Senhor quer dizer através daquele texto, sabe? Eu leio o texto inteiro para ter uma visão geral do que está acontecendo e depois eu venho em cada partezinha para entender o que Jesus quer que eu saiba naquelas coisas, sabe? Para de fato meditar na palavra dele. Mas antes eu costumo fazer uma oração pedindo para Deus enviar o seu Espírito pra gente entender o que está escrito conforme a vontade dele, sabe? Conforme o que ele quer que a gente entenda. A gente vive num mundo de escuridão, isso aqui tudo cega a gente para as coisas espirituais, a gente é cego para as coisas espirituais. Então quando a gente tenta olhar para a Bíblia e se apoiar no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento daquilo que a gente está lendo, cara, a gente vai ter uma visão muito distorcida de quem Deus é, de como as coisas desse mundo funcionam e tudo mais, sabe? Então a gente precisa pedir para o Senhor acompanhar a gente e guiar a gente. A gente vai ler que Ele é o nosso pastor, né? Que é o primeiro verso desse salmo. E se Ele é o nosso pastor, a gente precisa se apoiar na guia dele, né? Então, a primeira coisa que eu faço é sempre uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha. Se não, você pode fazer a sua própria aí e a gente segue o vídeo. Tá bom? Se você quiser me acompanhar, feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui para mais um momento onde nós vamos meditar um pouco sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra. Nós queremos pedir que o Senhor possa guiar o nosso entendimento. Nós queremos pedir que o Senhor possa enviar o Seu Santo Espírito para abrir o nosso coração, para abrir a nossa mente, para que a gente possa entender tudo conforme a Tua vontade e para que todas essas coisas possam ficar vivas no nosso coração e a gente possa viver elas também, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa acompanhar todo esse estudo, todo o nosso entendimento. No nome de Jesus, amém. Bora! Salmo 23. Ele diz assim, ó. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o Salmo 23. Eu li na versão NVI, eu não sei se dá pra ver. Logo aqui de cara, a gente já entende que Davi está falando muito sobre pastoreio e sobre como Deus é o nosso pastor, sabe? Tem uma coisa que é legal da gente lembrar antes de a gente olhar para esse texto, que é o fato de que Davi era pastor. Ele era pastor de ovelhas. Então, quando ele escreve falando que Deus é o pastor dele, ele tá meio que linkando o que ele faz com o que Deus faz com ele, sabe? Não sei se ficou confuso. Mas a ideia é essa, ele fala com propriedade e ele se coloca nesse caso como uma ovelha, sabe? A ovelha, e é legal isso, porque a ovelha, ela não é um animalzinho muito esperto, sabe? Ela é um animalzinho muito inocente, muito influenciável e ela vai andando, ela não tem muita noção de perigo, ela não tem muita noção das coisas. É diferente de um golfinho que é muito inteligente ou de um macaco que é muito inteligente. A ovelha, ela é altamente inocente, influenciável e bobinha, sabe? Ela precisa da guia de alguém, ela precisa de alguém guiando, de alguém conduzindo ela, para ela não se perder, para ela ficar em segurança e para ela ter acesso às coisas que ela precisa para viver. E Davi, como pastor de ovelhas, ele entendia isso e ele se coloca no lugar de uma ovelha, sabe? Ele fala, não, eu sou como uma ovelha nesse mundo, eu preciso de um guia, eu preciso de alguém me conduzindo para que eu não me perca e tudo mais. E é essa a ideia que ele vem trazendo nesse salmo. Aí vamos ver, ó. Primeiro ele fala assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, ele restaura meu vigor. Aqui ele já está dizendo, logo de cara, pelo que eu entendo, que quando o Senhor é o seu pastor, ele vai te conduzir para coisas boas e para coisas que são necessárias para sua vida, sabe? Ele não vai te conduzir para um caminho ruim. Ele vai te conduzir para verdes pastagens, para umas pastagens que você pode se alimentar e se alimentar bem. Ele vai te conduzir a águas tranquilas, onde você pode usufruir daquela água, beber daquela água, se refrescar nela. E ele vai te levar para um lugar onde você pode descansar, né? Ele fala, restaura meu vigor. Em outras palavras, Deus vai te fornecer tudo aquilo que você precisa e coisas boas, sabe? Ele tem planos bons para você. Ele é um bom pastor. Ele vai cuidar de você e fornecer tudo aquilo que você precisa. Mas tem um detalhe que eu acho muito interessante. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando nisso, sabe? Eu só vou conseguir chegar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a um lugar onde eu possa restaurar o meu vigor, se eu ouvir a voz do meu pastor e seguir ele. Então, eu como ovelha, eu me colocando no lugar de ovelha, eu preciso aprender a ouvir a voz do meu pastor, a reconhecer a voz do meu pastor e seguir ele, para que eu possa então receber todas essas coisas das quais eu preciso para viver. Entende o que eu quero dizer? Eu preciso aprender a ouvir a voz do meu pastor, porque a promessa é a seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Eu não vou ter falta de nada porque o Senhor é meu pastor, é Ele quem me guia sobre todas as coisas, é Ele que guia todo o meu caminho. Agora, se eu não sigo a voz dele, se eu não sigo a guia dele, a direção dele, eu posso me perder. Eu sou uma ovelha, a ovelha ela é bobinha, ela vai andando por aí aleatoriamente, ela se perde e ela se mete em encrenca quando ela se perde. Então logo aqui de cara eu já vejo duas coisas. A primeira é a promessa de cuidado do Senhor, que Ele vai cuidar da gente, e a segunda é que Ele é o meu pastor. E para Ele ser o meu pastor, eu preciso reconhecer a voz dEle como sendo o meu pastor. Se a gente for lá para João 8, eu acho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É João 10, gente. João 10. Jesus, ele assume esse título de bom pastor e olha só o que ele fala. Verso 3, a partir do verso 3, ó. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas nunca seguirão ao estranho. Na verdade, fugirão deles, porque não reconhecem a voz de estranhos. As ovelhas, elas seguem a voz do pastor. E Jesus, ele é o bom pastor. Se a gente for lá para Isaías, eu lembrei de um outro texto aqui, Isaías 40, olha só o que ele diz, ó. Isaías 40, verso 11. Como o pastor, ele cuida do seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ele está dizendo que Jesus, ele é o bom pastor. Ele cuida da gente. E as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e seguem a voz desse pastor. Então, acho que a primeira coisa, a primeira lição, o primeiro tapa bíblico, né, que a gente leva aqui é o seguinte: a gente precisa conhecer a voz do pastor. E a gente precisa confiar na liderança dele. Uma ovelha, ela ouve o pastor falando e ela segue aquilo. Ela simplesmente segue, ela não questiona aquilo que o pastor falou, ela segue. E eu acho que é isso que a gente precisa criar, essa confiança em Deus, sabe? Se Deus fala, a gente segue. Se Ele fala, a gente acredita. E, obviamente, né, sempre a Bíblia sendo pautada em tudo isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E Deus não muda, né? Então, tudo o que Deus fala tem que estar aqui. Mas a gente precisa criar essa confiança no pastor, sabe? Essa ideia de que Ele guia a gente e Ele quer o nosso bem. Então, Ele conduz a gente para coisas boas. E a gente precisa confiar que Ele está conduzindo a gente mesmo quando a gente não entende. E também quer dizer que a gente precisa aprender a ouvir a voz dele. E para reconhecer a voz do pastor, a gente precisa passar tempo com ele, sabe? Quanto mais a gente ouve, mais clara a voz dele fica, mais a gente conhece ele. Então, é importante que a gente passe tempo com o nosso pastor, com o nosso Senhor. Que a gente pegue a Bíblia e a gente medite dia e noite, igual fazia Davi. Davi, ele separava momentos para pensar no Senhor, sabe? E ele estava sempre louvando o Senhor, ele sempre levava Deus com ele para onde quer que ele fosse. É mais ou menos essa relação que a gente tem que ter com Deus. A gente tem que aceitar que Ele está o tempo inteiro guiando a gente e buscar cada vez mais ter uma intimidade com Ele, ter um relacionamento com Ele, para que a gente possa ouvir a voz dEle, sabe? Para que a gente de fato possa ser amigo dEle e para que essa confiança também vá crescendo e a gente possa estabelecer um relacionamento sólido com o Senhor, porque é isso que Ele busca de todos nós, Ele busca um relacionamento que é sólido. Então aqui já fica a meditação, sabe? O Senhor tá realmente sendo o nosso pastor? A gente gasta tempo pensando nele, a gente consegue ouvir a voz dele, a gente consegue reconhecer a voz dele, a gente consegue confiar plenamente na direção dele, na guia dele, sabe? Se a resposta for não, a gente precisa trabalhar um pouco isso, porque Deus é tudo que a gente tem, Jesus é tudo que a gente tem de concreto nesse mundo, sabe? Que a gente tem de certeza, tudo que a gente tem de certeza é Ele, e é a pessoa dele, e é as promessas dele, isso é a nossa certeza. Então, é nessas coisas que a gente tem que se apegar, Ele tem que ser a nossa prioridade na nossa vida. E aí o verso continua, ele diz assim, ó: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Por que eu posso confiar que Deus vai cumprir todas essas coisas? É porque Ele faz por amor do seu próprio nome. E isso é um baita de um consolo pra gente. Porque Ele tá prometendo por Ele mesmo, sabe? Ele tá prometendo por Ele mesmo. E não tem nada que é maior do que Ele. Ele tá prometendo por Ele, que é a coisa maior que existe no mundo, no universo inteiro. Ele não poderia prometer isso por amor a gente, porque a gente é pecador, sabe? Se não fosse o sacrifício de Cristo, a gente não ia ser nada, a gente é pó, a gente é transgressor, a gente quis se desligar dele e a gente constantemente agride o caráter dele e agride todas as coisas que ele fez. Então ele não fala por amor a gente, ele fala sobre a existência dele, sabe? Tipo, por amor a ele mesmo. E é por isso que a gente pode confiar tanto, assim, ele ama a gente, tá? Eu não tô dizendo que ele não ama a gente, mas quando ele promete pela maior coisa que existe no universo, que é ele mesmo. Então a gente pode confiar 100% na promessa dele, que ele vai cumprir, ele vai cuidar da gente.
E isso expande, de certa forma, a nossa ideia de fidelidade de Deus, sabe? Essa ideia de que Deus é fiel a gente. Ele não é fiel a gente porque a gente merece, ele é fiel a gente porque ele promete isso pelo próprio nome dele. Mano, isso é assim, ó, né? Mas vamos continuar. Olha só, o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Cara, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. O que é um vale de trevas e morte? Eu entendo que um vale de trevas e morte é exatamente o oposto do que Deus tem planejado pra gente. Deus, ele é a vida e ele é a luz. E aqui ele tá falando que mesmo se eu andar num lugar oposto de trevas e morte, que é um lugar onde eu não consigo enxergar a Deus, sabe aquela situação onde que você tá passando, que você não consegue ver Deus ali? Que ela é tão intensa, é tão escura e tão sofrida que você não consegue ver Deus naquela situação? Ainda assim, ele tá com você. Enquanto eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O lugar de trevas é um lugar escuro. Você não sabe para onde você tá indo e você não vê o que tem em volta. Você não vê Deus em volta de você. Você não vê Deus cuidando de você. E de morte, que é exatamente o oposto da vida, sabe? Então você vai olhar e falar, Deus não está aqui, eu não consigo ver Ele, eu não consigo perceber a presença dEle, mas ainda assim Ele está com você. Ele ainda assim está com você, quer você enxergue isso, quer não. Por quê? Porque a fidelidade dEle é uma promessa que Ele fez pelo seu próprio nome. Ele vai estar com você, mesmo que você não enxergue isso. É muito ruim a gente viver nesse mundo de pecado, onde a gente não consegue perceber a presença de Deus em todos os momentos. Sabe? Eu tenho certeza que qualquer pessoa iria querer ter a direção de Deus de uma forma mais pessoal, sabe? Vendo Ele como uma pessoa, vendo a presença dEle e tudo mais. Mas infelizmente nesse mundo a gente vive um duelo do bem e do mal, sabe? É um grande conflito, um duelo muito grande que a gente vive. E a gente não consegue perceber isso. Porque muitas vezes parece que o mal ele é maior. Só que isso é só uma percepção. E é uma percepção totalmente errada, porque Deus ele nunca abandona a gente. Mesmo quando a gente passa por uma situação dessa, onde a gente não enxerga, a gente precisa entender que Deus está com a gente, sabe? Apesar de as nossas sensações estarem dizendo o oposto, Ele nunca abandona a gente. Nesse caso, a gente tem que se apegar um pouco à promessa dEle, racional, e não ao que a gente está sentindo, sabe? Ele prometeu, então se ele prometeu, ele tá ali, quer eu veja, quer não, eu tenho que confiar nisso. Meu, como que é bom a gente ter um pastor desse, como é bom a gente ter uma guia dessa, sabe? Um líder desse, e um salvador desse, sabe? Como é bom a gente servir a esse Deus que tá tão interessado na gente, ao ponto dele estar com a gente até quando a gente nem percebe. Meu, gente, eu falo, Deus é a melhor coisa que a gente tem na vida. Deus é a melhor coisa que você tem na sua vida. Nunca se esqueça disso, nunca. Ele tem que ser a sua prioridade. Porque você é a prioridade dele. Meu Deus, vamos continuar. Olha só, verso 5 e 6. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Olha agora, olha aqui. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pra mim, esse é um dos versos que, assim, é mais bonito nesse capítulo. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Acabou a bateria? Vocês vão ver que a luz tá um pouco esquisita aqui. Vamos tentar, né? Vamos tentar continuar. Mas eu gosto muito dessa segunda parte, que é voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E essa segunda parte, pra mim, ela é muito, muito especial. E eu vou explicar o porquê. Ela fala assim, né? Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Para Davi, a casa do Senhor era onde Deus habitava, aonde Deus dizia que ele estava, sabe? Onde estava o trono dele. E isso era no templo que ficava em Jerusalém.
E por isso que ele sempre fala desse desejo de voltar à casa do Senhor e de voltar para Jerusalém. Inclusive tem um salmo que ele fala isso muito claro, assim, que é o Salmo 122. Depois você vai lá e dá uma olhada nisso. Mas para eu aplicar para minha vida, isso é um texto que fica um pouco difícil, sabe? Porque eu moro no Brasil, eu não tenho como ir para Jerusalém, para o templo em Jerusalém. Então eu aprendi a olhar para esse texto de um jeito um pouco diferente. É até um pouco pessoal, talvez, isso que eu vou dizer, porque eu entendo como uma promessa que o Senhor faz para mim, sabe? Mas eu acho que é interessante compartilhar isso, porque você também pode entender como uma promessa que o Senhor faz para você, né? E é o seguinte, existe uma promessa na Bíblia que é a volta de Jesus, o retorno do rei. Essa promessa que Jesus faz é a seguinte: um dia ele vai voltar para essa terra, ele vai resolver toda essa parada do mal, ele vai destruir tudo que é mal que existe aqui e ele vai começar toda a nossa história do zero, sabe? Eis que faço tudo novo. Ele vai começar a nossa história do zero. A gente vai viver numa terra nova, num lugar onde não vai entrar maldade nenhuma. Toda essa bolha de mal que a gente vive hoje, nunca mais isso vai existir, sabe? Ele vai tornar tudo novo para que a gente possa viver plenamente e viver eternamente. Quando ele voltar, não vai mais existir lágrima, não vai mais existir dor, sofrimento, não vai mais existir morte, não vai mais existir um monte de coisa. Tudo que é ruim nesse mundo nunca mais vai existir, sabe? A gente vai começar a nossa vida de verdade. Toda essa bolha de pecado, toda essa maldade passou, agora a gente vive só para o Senhor, para o nosso próximo e para as coisas boas que vão acontecer. Tudo isso aqui vai ser transformado. E nesse processo de transformação, existe uma cidade que desce do céu, que é a Nova Jerusalém. Eu vou ler para vocês. Olha só que legal. Apocalipse 21 é que conta isso pra gente. Aqui, ó, Apocalipse 21, verso 3. Olha que incrível. Eu vou ler o verso 2, a partir do verso 2, tá? Apocalipse 21, verso 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Cara, ele tá dizendo que quando Jesus voltar, a Nova Jerusalém vai descer e ele vai habitar. Então a gente consegue perceber um paralelo, sabe? Para Davi, a habitação do Senhor, a casa do Senhor ficava em Jerusalém. E pra gente, no futuro, o trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém, sabe? Eu não tenho a possibilidade hoje de ir para Jerusalém com frequência para ir até a casa do Senhor, mas eu posso esperar na promessa de que eu vou estar na Nova Jerusalém e ali eu vou poder ir à casa do Senhor, porque Deus vai estar com a gente. Gente, aqui é assim, se eu não termino uma meditação com o olhinho meio assim, tem alguma coisa errada. Comigo, não com a mensagem. Mas essa é a ideia que eu trago comigo, sabe? Quando eu leio, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu tô lendo que eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor vão me guiar todos os dias da minha vida. E um dia eu vou estar na Nova Jerusalém. E eu vou poder viver eternamente para poder voltar à casa do Senhor, para poder voltar para Nova Jerusalém e adorar Ele, estar na presença dEle. E eu vou poder viver eternamente para fazer isso. E isso é porque eu sei que a bondade e a fidelidade dEle vão me acompanhar todos os dias da minha vida, aqui e para sempre. Esse salmo é lindo, não tem como a gente não ficar, assim, emocionada diante disso, sabe? Pelo menos, assim, é algo pessoal, eu sei que é algo pessoal porque o texto não tá dizendo necessariamente isso. Davi não escreveu pensando nisso, mas é uma promessa que eu trago pra minha vida, sabe? Eu entendi que Deus queria que eu lesse esse texto dessa forma, sabe? Que eu entendesse que por causa da bondade dele, da fidelidade dele, um dia eu vou estar
na Nova Jerusalém. Mas enfim, guarda isso com você, guarda isso com você. Essa promessa é pra você também, essa promessa é pra você também. Ele é o seu pastor, ele é o seu pastor, gente. Eu aprendo tanta coisa cada vez que eu abro a Bíblia aqui. Ai, se eu conto aqui as pessoas acham que eu sou doida, mas é verdade. Olha só que lindo. Hoje o que a gente aprendeu? De um salmo. Olha só, a gente aprendeu que Deus, ele é o nosso pastor e ele sempre conduz a gente a coisas boas. A gente aprendeu que a gente precisa aprender a reconhecer a voz dele e aceitar a liderança dele para que a gente seja conduzida a essas coisas boas. A gente aprendeu que ele é fiel, que isso é uma promessa para nossa vida. Isso é uma promessa que é muito firme, é mais firme do que qualquer coisa que você possa imaginar, porque ela é firmada no próprio nome de Deus. A gente aprendeu que mesmo quando a gente não enxerga nada, que tá tudo escuro, que a gente não sente a presença de Deus e a gente acha que ele abandonou a gente porque o que a gente tá vivendo, a circunstância que a gente tá vivendo é o oposto do que é a presença dele, ainda assim ele tá com a gente e preparado para cuidar da gente, porque o cajado dele e a vara dele protegem a gente. E a gente aprendeu que essa bondade e essa fidelidade guiam a gente para toda a nossa vida, todos os dias. Quando Jesus diz lá no finalzinho de Mateus, eu estarei convosco todos os dias, é todos os dias da sua vida. Jesus está guiando você. Em todos os dias da sua vida, você tem a bondade e a fidelidade do Senhor com você, porque Ele é o seu pastor. E um dia a gente volta para casa do Senhor, para Nova Jerusalém, porque Ele vai voltar e Ele tá vindo. E mesmo se for o tempo de uma vida que a gente tiver que esperar, isso não é muita coisa. E a gente vai poder estar com ele para sempre, sabe? Não é importante as coisas que vão ter lá. A gente fala muito sobre o céu, sobre, vai ter ruas de ouro, vão ter portas de pérola, vão ter isso, vão ter aquilo. Mas, cara, isso não é nada, isso não é nada. A gente tem que ir lá por causa de uma coisa, é porque lá é a casa do Senhor, é porque lá é onde ele habita, é porque ali tem a presença dele. Esse Deus que cuidou de você a vida inteira aqui, ele quer ter você lá na eternidade e vai cuidar de você lá a eternidade inteira. Meu, a gente não tem noção do tanto de plano, de bênção, de paz, de segurança que Deus tem pra gente. A gente não tem ideia do amor dele. Vale a pena a gente ter esse Deus como nosso pastor, vale a pena. Aceita ele como seu pastor, se esforça pra ouvir a voz dele, grava, guarda um tempinho do seu dia, de manhã e à noite, pra ler e meditar na palavra dele. Traz ele pra dentro da sua vida, gente. Faz isso. Vocês não sabem o quão incrível ele é e o quanto ele ama vocês. E o quão precioso é esse convite que ele faz, sabe? A gente fica aqui muito entretido com o nosso mundinho e a gente perde essa noção do quão precioso é o convite que ele faz. Então, é isso. É isso, essa foi a meditação de hoje. Ai, meu Deus. Tô muito feliz porque eu fiz isso, sabia? É isso, acabou. Acabou o vídeo. Eu vou começar o meu dia agora, de fato, né? Tirar esse pijamão, lavar o rosto, tentar reganhar um pouco de dignidade que eu acabei de perder a internet desse jeito. Mas enfim, gente, é isso. Se você tá começando o seu dia agora, cara, faz uma oração, pede pra Jesus te guiar. E se você tá de noite ou se você tá em qualquer horário, peça também. Peça também, ele é o seu pastor, ele tá sempre disposto a te guiar pra coisas boas. Sempre, 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 sempre. E é isso, gente. E é isso. Tchau.